Muito bem. Vamos trocar uma ideia aqui. Dessa vez, nós vamos falar um pouco sobre as ferramentas, as práticas, os exercícios que ajudam a você obter a evolução da sua consciência, ou seja, a mente se aproximar do da mente universal, a mente individual se aproximar da mente universal. Isso é correção. Isso é chamado de correção. Pois bem, vamos explorar um pouco isso, porque em todos esses milênios, a humanidade, na sua pequenez, todas as vezes que não era feliz ou completo, tinha carências, desenvolveu um tipo de prática para se sentir melhor. Então, aí vem os bons livros que ajudam a evolução da consciência. Eu posso afirmar pessoalmente que certos livros são tão ricos em informações de qualidade que chegam a salvar vidas, literalmente. Há livros que, quando lidos com vontade, chegam a fazer o trabalho de vários terapeutas. Pode atingir vários aspectos ao mesmo tempo. Por isso que a gente recomenda livros. E uma das coisas que você pode não concordar são as religiões. Sim, religiões. Porque as religiões são ferramentas de evolução para milhares de consciências todos os dias. Quem está sobre a égide de um sistema dogmático, por mais absurdo que possa parecer, é porque ainda precisa daqueles arreios, entre aspas, de uma orientação externa. Então, as religiões ajudam no desenvolvimento do autocontrole emocional, por exemplo, em certo nível. Pense um pouco nisso, porque caso você seja reencarnacionista, por exemplo, como estava conversando com um espírita, então hoje você pode ser um ateu, um agnóstico, mas por quantas vidas você pode ter sido um religioso, ou até mesmo, digamos, um sacerdote desses templos, né, que falam. Uma outra ferramenta também são as terapias, de modo geral. Então, uma terapia é uma excelente ferramenta de evolução emocional, principalmente. Então, certas pessoas eliminam traumas de uma vida inteira em apenas algumas sessões. Basta vontade de se libertar. Isso nem sempre você tem vontade, porque essa vontade é consciente. Será que o seu subconsciente, o inconsciente, está falando a mesma língua? Né? Então, aqui o importante é a pessoa estar disposta a se auto-enfrentar, porque quando ela se auto-enfrenta, ela vai perceber justamente o objeto desse treinamento Receber, Restaurando Vidas, de minha autoria, porque até chegar nele não é fácil, que é nele que você vai se auto-enfrentar. Né? Então, nas terapias também é isso. Caso contrário, você estará aí, de certa forma, gastando tempo, dinheiro, energia para se auto-enganar. Tudo depende de você. Então, lembrando que o terapeuta, ele atua como mediador entre a técnica e o paciente. Portanto, ele é parte da ferramenta. Quem promove a cura
é o próprio paciente, através da aceitação do processo. Então, tudo isso aqui está baseado no conceito de fé, de crédito, de acreditar. Então, tem um acreditar que é inferior à razão, isso é fé abaixo da razão, da sua razão consciente, intelectual. Você pode intelectualizar a fé, achar que algo funciona, algo não funciona. Então, quando você aceita um processo, automaticamente o seu inconsciente segue aquilo. E aí está o sucesso ou o fracasso em determinada terapia. Existe também o coaching, que é um processo similar às terapias, e ele tem se revelado como uma excelente ferramenta de crescimento cognitivo e comportamental, de mudanças de hábitos, aceleração de carreiras, né? Embora não substitui as terapias, e está mais ligado para o sucesso na carreira. Mas muito embora exista também o coaching de vida. Então, um aspecto muito forte que é bastante trabalhado nas sessões de coaching é o centramento da consciência para descobrir, né, ou realinhar os seus objetivos de vida, chamados de propósito para os filósofos, missão de vida para a numerologia, e de proexis, a programação existencial para a conscienciologia. Isso aqui tem um pouco a ver com o nosso propósito aqui no treinamento. O aumento da circulação da energia. A existência da bioenergia hoje é comprovada pela ciência, que admite que nós podemos afetar outras pessoas e sermos afetados pela energia delas. Então, uma vez que você domine isso, logicamente você terá uma percepção maior desta vida e das suas práticas. Então, essa energia que você pode transmitir e sofrer, receber, pode transmitir como pode receber, como efetivamente recebe. Que o pessoal chama de Kundalini, de prana, né? Ki, vital, nas mais diversas linhas de conhecimento espalhadas pelo mundo. Como eu disse, na falta de espiritualidade, nós agarramos a coisas que inventamos e por certo tempo nos dá certo. Então nós podemos aumentar todas as nossas capacidades e a capacidade energética é uma delas. É possível, portanto, aplicar técnicas que melhoram a circulação da energia do corpo, como você recebe e o que você está emitindo também. E isso nos torna mais saudáveis, mais capazes de contagiar, inclusive, as pessoas do seu relacionamento. Então é importante esclarecer que essa energia é pessoal. E as técnicas aplicadas no próprio corpo, elas melhoram a sua qualidade, a sua força de expansão. No caso dos reikianos, por exemplo, o que acontece é a passagem de energia cósmica pelo corpo do reikiano para o paciente, o que também melhora a qualidade de energia pessoal, porque depende. Isso, no entanto, depende da mediação de outra pessoa. Vejam bem, são técnicas que, segundo o seu estágio evolutivo atual, você pode abraçá-los porque são ferramentas de evolução consciencial. Ou seja, você se tornará melhor a partir daí. Uma das coisas que eu tenho recomendado, muito embora isso é de cada um,
Mas uma das práticas que eu tenho recomendado é que dentro daquelas 3 questões fundamentais que você faz lá no caderninho, com a caneta nova, um caderninho novo, quando você inicia o tratamento, você tem ali, você estabelece um compromisso consigo mesmo, um compromisso com as pessoas que você conhece e com a humanidade toda. Ali nasce o voluntariado. Se há uma coisa em comum com a maioria das correntes espiritualistas, mesmo religiosas e até empresas capitalistas, você pode observar isso nessa época de pandemia, é justamente o incentivo ao trabalho voluntário. Há uma lei de prosperidade aqui, que diz que o fluxo do universo se equilibra quando você dá uma porção daquilo que você recebe. E assim, nunca faltará o que você precisa. O dízimo bíblico é exemplo disso. Então, seja de qual maneira você decide ajudar os outros, esse ato faz bem à saúde, segundo alguns estudos. Nós estamos falando aqui de técnicas, coisas que já têm certa comprovação. Né? E depois nós vamos ver como que se chama isso, se é esotérico ou exotérico. Isso é importante também aprimorar essa ideia, porque há uma lição aí. Né? Então, embora vista como perda de tempo para muitos, essa ferramenta da caridade, do voluntariado humano, acelera o desenvolvimento da sociabilidade, há uma abertura emocional maior e o aumento da sincronicidade positivas. Isso faz um bem para você. Física, mental, emocional, pode interferir no suprimento, pode interferir na sua carreira e, logicamente, interfere nos seus relacionamentos. Melhora esses quadros. Então, a escolha é de cada um segundo o seu estágio evolutivo. Eu posso falar do tratamento que eu entrego e você não vê nada nisso. Né? Por quê? Porque não chegou o momento de você se auto-enfrentar. Porque no tratamento você se auto-enfrenta. Né? Então, essa lista de ferramentas de evolução da consciência é infindável. Como eu disse, na ausência da espiritualidade, o ser humano inventa uma coisa para se sentir melhor, mais esperançoso, menos ameaçado, menos medo, menos vergonha. Né? Então, cada pessoa procura aquilo que lhe fará aprender de alguma maneira, mesmo que ela ainda não tenha consciência disso. Então, há um velho ditado popular que diz que ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Então, a escolha é de cada um. A escolha é somente sua. Não há alguém para escolher por você. Podemos recomendar. Mas quando chegar a hora de você se auto-enfrentar, você estará automaticamente conosco. Eu posso lhe afirmar isso com todas as letras. Porque aprender pelo amor é escolher o caminho do autoconhecimento, dos estudos, do trabalho, da disponibilidade existencial, de uma ação finalística. Agora, por outro lado, o que normalmente todos fazemos é aprender pela dor. Então, nós procrastinamos e nisso nós perdemos oportunidades evolutivas por preguiça, manter o coração fechado ao perdão. E, enfim, depois de tanta entropia, adoecer. É isso que todos fazem. Adoecem e morrem fisicamente antes do tempo.
Então nós vamos lembrar que as doenças, sejam elas físicas ou psicológicas, geralmente têm causas emocionais. É por isso que nós tratamos a saúde de 3 pontos de vista: física, mental e emocional. Então todas as doenças, sejam elas físicas ou psicológicas, mentais, geralmente têm causas emocionais. Como é que você está com as suas emoções? Este é um tratamento muito importante que nós temos no treinamento, justamente por causa disso. E nesse momento onde o aprendizado está vindo pela dor, tudo é ameaçador, tudo lhe dá medo, tudo lhe dá vergonha. Então você foge disso, né? Então sobrevém a doença que está atuando meramente como ferramenta de correção. A natureza integral das coisas o alcançou, ao passo que era para você andar na frente da natureza integral das coisas. Que você pode intelectualizar a criação. Então, cabe à consciência ter olhos para ver e poderá ter um grande salto aí. Esse salto acontece com pessoas que estão condenadas por uma doença, mas que, ao darem conta da causa dela, elas modificam seus pensamentos, que desagua num sentimento diferente do que pensava antes, diferente do que sentia antes. E muitos acabam deixando essa nova energia agir no corpo físico. E isso traz a autocura. Mas aqui há necessidade de a gente explorar um pouco as mentes humanas. Como é que está isso? Então nós vamos estudar no treinamento fechado, nós debulhamos muito isso. Nós esmiuçamos os tipos de mente, né? Então aqui um desenho que poderá nos favorecer e que é esse daqui. A sua mente pode estar assim, essa sopa de letrinhas. Pensamentos desencontrados, já estudamos isso aqui. Pensamentos divagantes, não fixa, não consegue sequer imaginar a beleza deste mundo, a perfeição deste mundo. Né? Então sua mente pode estar assim. Por outro lado, também ela está exatamente desta forma. Esse slide ele esclarece muito bem que o que você pensa, todos os seus planejamentos está simplesmente no nível consciente. Compare isso aí com o iceberg, que 80%, 90% está debaixo d'água. Ou seja, você não enxerga no teu planejamento de curto, médio e longo prazo, você não é capaz de enxergar a parte que está encoberta no seu inconsciente. Então, por mais que você faça planejamentos, um simples acidente vai acabar com o teu planejamento. Porque você está no nível consciente. O que você sabe que sabe. E o que você sabe que não sabe. E o acidente, a pedra falsa, pode estar justamente aí. E você pisar justamente nela e desmontar a tua vida. Por causa do quê? Por causa que o nível inconsciente, o que você nem sabe que não sabe, não entra no teu planejamento. E tudo isso porque há filtros. Você julga
quando você está fazendo um determinado planejamento, você faz como os sábios e reis fizeram com o escrito cabalístico. Este livro serve, este não. Este serve, este não. Porque existem filtros, existem crenças, existem interpretações, existem valores que você acumulou ao longo da vida através das suas experiências, boas e ruins, que ficaram armazenadas nesta parte inferior do iceberg, que é o nível inconsciente. Então, queira que não, antes da correção, você vai ter simplesmente aquelas ações, aquelas atitudes após um julgamento. Nunca o inconsciente irá falar, mas no decorrer do cumprimento do teu próprio plano, do teu próprio planejamento, o inconsciente vem à tona e faz com que você pratique atos, tenha atitudes que você não planejou. Tá claro aqui? Então tá bom. Faz ou não sentido? Então, esse é o grande problema quanto à escolha que você vai fazer, porque você não está se auto-enfrentando, consciente e inconsciente. Mas, prosseguindo, nós temos também a constelação familiar, porque nós somos influenciados por todas as nossas relações. Quando eu conheço uma pessoa, eu nunca mais serei o mesmo que era antes de conhecê-la. E o mesmo acontece com ela. Jamais ela será a mesma que era antes. Você pode não ter o alcance hoje para pensar assim, mas é uma realidade. Porque nós temos um campo morfogenético que é afetado diretamente pela relação que nós temos com todas as pessoas. E a relação com a família, não preciso dizer a você, é a mais forte dessas influências. Então você é a repetição de padrões que os seus pais têm ou tiveram, e vocês são a repetição dos seus ancestrais. Memória genética, para não falar de memória espiritual. Então, muitas vezes, os seus problemas financeiros, ou de trabalho, de relacionamentos, de saúde, acontecem por algum trauma relacionado ao dinheiro, que seja a ocupação dos seus avós, ou mesmo gerações que você sequer conheceu. Tataravós, tataravós, não é mesmo? Então, se você tem dificuldades em relacionamentos, é bem possível que seja por algum acontecimento na família que bloqueou aquele fluxo de amor. Tem tantos irmãos brigados, tem tantos pais e filhos que não podem se encontrar. Algo bloqueou o fluxo de amor. Então, todos nós temos esses traumas nos afetando todo dia, nas nossas decisões, nossos pensamentos, nossas emoções e nos nossos sentimentos. Se não conserta isso, terá sempre aquela atitude, aquela reação, toda vez que determinado fato acontecer. Né? Então, a constelação familiar é um trabalho que acontece em grupo. E pessoas que participam desse trabalho representam papéis que vão lhe mostrar o que acontece no seu campo, né? No seu campo vibracional. E qual a relação disso com as pessoas da sua família. Né? Já viram falar disso, né? Já ouviram falar disso, né? Muitos já praticaram isso, constelação familiar. Tudo isso são maneiras, são remédios do dia a dia. Não é a correção.
mas pode ser início. Uma outra ferramenta também é o Theta Healing. Eu acredito que todos já ouviram falar, com exceção de poucos. Então, nessa prática, o terapeuta, né, ele entra em estado meditativo. A meditação é uma grande ferramenta que nós utilizamos aqui no tratamento, com profundidade. Então, esse terapeuta ele acessa a frequência do seu inconsciente e ajuda a desprogramar crenças. Este é a primeira fase do tratamento. Aqui no treinamento Receber, Restaurando Vidas. Desprogramação. Porque existem muitas crenças, muitos valores, muitos julgamentos, muitas convicções que estão te atrapalhando na vida. Que não deixam você ser mais, fazer melhor e receber mais e melhor. Então é muito bom para desprogramar crenças relacionadas ao dinheiro e à felicidade, principalmente o Theta Healing. Porque nós, em geral, fomos programados para acreditar que tudo tem que ser difícil. Uma luta. Que dinheiro tem que vir do trabalho suado. E que não somos merecedores de tudo que queremos. Esse é um grande julgamento. Você se julgar merecedor ou não merecedor. Se julgar merecedor, se julgar não merecedor. Que aqui vai exigir mérito. E você pode achar que não tem mérito. Então é um trabalho que pode ser contínuo, mas em certos casos bastam uma sessão para que a pessoa sinta a sua cabeça bem mais leve e livre de alguns bloqueios que ela tinha até chegar naquela sessão. Faz sentido? Mais uma. Leitura de aura. Um atendimento de leitura de aura é muito interessante quando o terapeuta senta à sua frente, fecha os olhos e começa, curiosamente, a descrever imagens do que ele vê no seu campo. Campo que eu digo vibracional, porque ele colhe o teu campo vibracional. Tudo está entrelaçado no universo. É possível você fazer isso. Então ele entra, como dizem, na sua aura. Aquela tem ligação com um dos chakras, né? Então essas imagens, elas são representações do que está acontecendo com você no momento. De coisas que você precisa ter consciência. Coisas que você precisa curar. Caso contrário, sua vida será impactada. Continuará impactada. E você pode ser mais feliz, mais completo, ser mais, fazer melhor, consequentemente receber mais e melhor deste mundo, nesta vida, deste universo. Ter sentimentos melhores que você passa para o universo. Que mais? Tá. A barra de Axis. Ou Axis, né? Barra de Axis. É isso? É assim que fala? São as barras, são 32 pontos na cabeça da pessoa, onde se armazenam ideias, pensamentos e crenças. Então, nada mais é do que quando você faz uma meditação e desbloqueia a energia que está também nesses pontos.
mas não só nesses pontos, e que está impactando. Então, há uma meditação que nós exploramos muito, que trata dessa energia que está aí travada num determinado ponto. E aqui a barra de Axis trabalha justamente esses dois pontos na cabeça da pessoa. Né? Então o terapeuta, com as mãos, ele aperta os pontos durante a sessão. E isso vai ajudando a mudar a programação. Vai deletando os padrões que não te servem mais. Então, isso resulta em mudanças nos padrões. E essas mudanças começam a atuar no seu campo morfogenético, na sua forma física, na sua forma mental, na sua forma de genes que você herdou. Então é muito complexo e profundo isso aqui. E, consequentemente, vai influenciando as suas relações neste mundo, com tudo e com todos. Então você simplesmente muda em um nível que não consegue compreender racionalmente. Você vê, mudou. Mas mudou. Você não consegue explicar isso de uma forma racional. É bem profundo. Há também uma bebida, a ayahuasca, que na verdade é tratado como uma medicina sagrada, entre aspas, da união de duas plantas. Essa união, combinação de duas plantas, atuam na expansão da consciência. É como se você desse uma folga para a mente racional e permitisse acessar um estado de consciência expandida, difícil de entender com a mente consciente. Tudo que o ser humano inventou é justamente para não ser somente ele, mas mais que ele. Compreende? Né? Então, esse chá é usado pelo Santo Daime e pela união do vegetal. Essa expansão conseguida com isso, essa expansão consciencial ajuda a entender muitas das suas questões. Permite acessar traumas, ter curas em diferentes níveis, depende do seu estado evolutivo. Por ser um trabalho bem forte, eu recomendo que busque uma indicação de quem você conhece, que já participou, para que seja realizado num lugar sério, um lugar de luz, da forma correta. Né? Porque tem muitos que utilizam isso sem uma intenção correta. Então, eu recomendo que sempre tenha uma intenção, uma informação correta. Por que é que você está lá? Que tudo que vem do universo, a intenção é correta, a intenção é amor, a intenção é o bem. Mas será que a informação que você leva encontra com essa intenção? Né? Então, portanto, pessoas conhecidas, um lugar sério, um lugar de luz que possa te orientar melhor. Outra prática muito difundida, por sinal, é o Reiki, que é uma prática mais conhecida atualmente. É a imposição de energia com as mãos. Então, na sessão, o reikiano se torna um canal de energia vital, de energia cósmica, e coloca as mãos sobre quem recebe para restabelecer o equilíbrio do corpo daquela pessoa. Talvez até mental daquela pessoa. E essa prática atua no reequilíbrio dos chakras, né? No corpo físico, no corpo energético da pessoa. Mas as nossas intenções para ser mais do que somos, né? E que pode te ajudar a ser mais mesmo, fazer melhor, receber mais melhor,
E entre eles está também o chamado Diksha. Diksha, que é um fenômeno, uma espécie de tecnologia espiritual. Tecnologia espiritual. E ela é a transferência de energia que provoca o despertar da consciência, ainda que você não queira. Então, por meio da imposição de mãos também, essa arte da imposição de mãos é uma prática muito poderosa em todos os tempos da humanidade. Né? Então, a imposição de mãos, o Diksha Giver, ou seja, o terapeuta disso, se torna um canal dessa energia e transmite na cabeça de quem recebe. Então, muitos dizem, eu não participei, que é incrível a sensação de receber Diksha. Desperta uma conexão com o divino, algo superior a você. E divino nada mais é do que isso. Né? Fazer melhor. Receber mais e melhor. Então, conecta você com uma força superior. E o efeito disso se reverbera pelos dias seguintes que você vive. Fazendo você ver a vida com outros olhos. Sentir esse mundo de uma outra forma. Mas, pesquisando um pouco mais, e pessoalmente, conheci também a meditação com tambores. E eu sinto que tem acontecido uma reintegração da nossa cultura ocidental com aquela cultura indígena desses últimos anos. Porque os indígenas têm uma relação muito forte com a natureza. Então, a partir do toque dos tambores, os participantes, né, vão entrando num estado de consciência alterado e acessando novos níveis que não conseguiriam acessar com a mente ativa, com a mente consciente. Tem que se entregar e ir além de você. E na cultura oriental também se usava muito tambores e gongos. Diz que até hoje tem muitas técnicas desenvolvidas, às vezes até de certa forma combinados com algum tipo de toque em tambor, em vasilhas, né? Tem uma cumbuquinha, eu não sei, de um país oriental, onde o pessoal às vezes vão fazer os seus retiros espirituais. Então, uma cumbuquinha de ferro, onde bate aquilo é um tambor. Há uma meditação ali com aquelas ferramentas materiais. Então, nessas idas e vindas, nessas pesquisas todas, conheci também a dança circular, que é simples, bonito. Aliás, todo tipo de dança tem essa conotação. Onde um grupo de pessoas se reúne, como se fosse um baile, só que dão as mãos e, em roda, eles dançam diferentes músicas folclóricas do mundo todo. Até o ciranda, cirandinha. Né? Então pode parecer apenas uma dança, como a mim pareceu, mas é mais do que isso. Que essas danças circulares ajudam a sintonizar o seu coração, liberar a sua mente, se conectar com o outro e acessar um estado de amor, um estado de alegria. Ajuda a mudar muito a sua frequência. É só concentrar nisso. Mas nós inventamos também o Jinshin Jutsu,
Jin Shin Jutsu. E essa é uma prática menos conhecida, mas que é muito interessante. É o toque da cura. Uma arte desenvolvida no Japão e ajuda na harmonização da energia vital do corpo. Basicamente diz que temos energia vital correndo pelo corpo, mas nós vamos estancando esse fluxo pelos nossos traumas emocionais e também físicos. E isso leva a doenças. Ele praticamente repete o que eu já falei antes, mas em outra técnica. Então veja que são, às vezes, as mesmas práticas, mas a técnica com nomes diferentes. E aqui essa prática do Jinshin Jutsu promove o restabelecimento do fluxo a partir do toque com as mãos em pontos do seu corpo. Então você mesmo, você aí, pode fazer alguns fluxos, ou pode consultar um terapeuta que aplica em você. E o resultado disso costuma ser imediato, depois de alguns minutos apenas. Você pode até estar praticando isso e não estar sabendo que está praticando. Não é? Quantas vezes, eu pelo menos, estava com uma dorzinha qualquer e eu fazia uma prática, geralmente eram os mudras, outra técnica, mudras, que é uma sabedoria milenar também, não deixa de ser uma sabedoria, e a dor simplesmente passava. Isso, com outro nome, parece ser uma técnica parecida com o Jinshin Jutsu. Meramente a aplicação dos mudras. São desenhos que você faz com os dedos das mãos em determinado ponto, às vezes uma das pernas dobradas, né? E os mudras sobre o local da dor. E você obtém resultado. Isto se chama fé. Coisa que é muito explorado por nós no treinamento receber sobre 3 pontos de vista. Fé abaixo da razão, fé conforme a razão e fé acima da razão. Agora, qual é a prática, a técnica que você deve buscar? Eu não tenho como dizer. Eu não estou vendo você. Eu não estou tocando você. Eu não sei em que ponto você está do desenvolvimento humano e pessoal. Mais precisamente, desenvolvimento espiritual. Estado de consciência. Então, a minha recomendação é que siga o chamado do seu coração. Sinta qual é a técnica, a prática, a ferramenta, o exercício que lhe chama mais. Ou aquela que você já tem ouvido há um tempo, despertou a curiosidade e, portanto, vá conhecer. Agora, quais são as técnicas, as práticas, as ferramentas, os exercícios que nós faremos, que nós temos feito no treinamento Receber, Restaurando Vidas. Inicialmente, nós partimos de um conceito de práticas exotéricas e práticas esotéricas. O que seria isso? Exotéricas são ferramentas, são as práticas, são os exercícios comuns e do conhecimento público.
como esses que você acabaram de me ouvir falando. E não constitui um mistério. É ir lá, consultar o terapeuta, fazer a prática. Então é algo público, algo conhecido, algo exterior a você, algo comum, algo trivial. Nota? Sim. Tem, né? Então, tem um fundo de conhecimento que é público. Não tem grande mistério aí. Não tem segredo. O segredo é o resultado. Então, você sente o resultado, consequentemente, não depende tanto de você. Concorda? Agora, do ponto de vista esotéricos, com S, exo e não exo, aqui é que nós vamos explorar. Eu não poderia me focar somente no esotérico, mas também no exotérico, porque isso te ajuda. Então, esotéricos são as ferramentas, são os exercícios que, muito embora simples e práticos, porque não tem nada complicado aqui. O mais complicado aqui é você se auto-enfrentar. Isso é difícil. Principalmente na desprogramação dos julgamentos, dos valores, das crenças, das convicções que se Cristo descer na Terra não vai conseguir tirar da tua cabeça. Tá aqui, são exercícios de difícil compreensão pelas pessoas comuns, porque envolve conhecimentos de ordem sobrenatural, algo que a sociedade diz que é hermético, obscuro, impenetrável, enigmático, misterioso, místico, que exige uma predisposição do discípulo. Tanto que na antiga Grécia, essas doutrinas, esses ensinamentos estavam destinados a um grupo restrito, a um grupo fechado de pessoas que já eram qualificadas, que já eram especializadas, que já eram interessadas, que já tinham se auto-enfrentado. E não para as pessoas comuns. Haviam academias de conhecimento. Então, eu costumo dizer que na ausência de espiritualidade e na pequenez, na impotência humana, em determinado momento, nós criamos uma série de escaramuças como desculpas, como adiamentos para a expansão da nossa consciência. E assim nós inventamos práticas, exercícios, ferramentas que nos aliviam simplesmente por algum tempo. Não é suficiente para correção. Não é correção. Eu costumo dizer ainda que onde a espiritualidade entra novamente, não há mais espaço para remédios. É a cura completa do ser. Ser mais, fazer melhor e receber mais e melhor para todos. Então, no nosso treinamento Receber, Estar Dando Vidas, que eu chamo de um tratamento humano e pessoal, nós utilizamos, de um lado, ferramentas exotéricas, como, por exemplo, os conhecimentos científicos, sobretudo da física moderna, da quântica, onde nada há de misterioso. São comprovações científicas. É só seguir aquilo que os cientistas comprovaram. Não há mistério aqui, portanto, exotéricas, cujos conhecimentos estão à disposição de todos. Mas há também, e principalmente,
as práticas de uma sabedoria milenar, onde a fé é experimentada e não simplesmente falada da boca para fora, porque você ainda não sabe o que é fé, que tem 3 estágios da fé. Qual é o estágio que você precisa alcançar? Então, portanto, as ferramentas esotéricas que têm sido estudadas, que são estudadas, continuarão a ser estudadas, são, basicamente, o plano mestre da criação. Aqui você vai saber como que tudo vem à tona. Como que foi criado a primeira coisa. E como que agora, como foi criada os reinos anteriores, como que veio à tona o reino falante, nós, e como que esse reino falante transforma a realidade criada. Este é o plano mestre da criação. Segunda ferramenta, as leis eternas, imutáveis, justas e universais. As leiju. Por que são eternas? Por que são imutáveis? Por que são justas? E por que são universais? Aqui, o ser humaninho começará a andar dentro dessas leis, que nada tem a ver com aquilo que o Congresso Nacional decide, vai o presidente, sanciona, e você tem que andar naquele trilho. Não existe mais isso. E terceira ferramenta, que é o processo do pensamento humano, que você não sabe qual é a sequência, desde o pensamento, por que é que você pensa, até onde vai dar isso, que é no sentimento. Então, certos sentimentos, aquilo que você quer realizar, deseja realizar, seja por uma necessidade, ou seja mesmo por capricho do ego, mas você quer realizar, aquilo é onde você vai colocar a força para transformar aquela realidade. Esse é o processo do pensamento, desde o pensamento, que caminho que ele faz, até o sentimento, que você já viva aquela nova realidade. Mas, por que tudo isso? Por que será tudo isso? Por que você está vendo tudo isso? Por que você está ouvindo tudo isso? Porque você quer transformar a sua realidade. Somente por isso. Se você não tiver motivação para isso, para que você está ouvindo? Para que você vai no treinamento? Né? Não há razão para isso. Mas, quando é que isso tudo vai levar na medida que você achar que precisa ser levado? Né? Onde? Queria achar um slide que pudesse dar maior compreensão a tudo isso. Transformação, tá. É esse aqui. Então aqui você tem uma coisa muito curiosa.
Eu disse que, por que é que você está me ouvindo aqui? Por que é que você vem no treinamento? Se você não estiver completo, você tem razão para estar aqui. Se você já estiver completo, o seu coração vai determinar que você esteja aqui, porque você tem os seus queridos, as suas queridas, que você precisa fazer com que eles sejam felizes. Né? Todos esses estudos, sem distinção, são ferramentas de evolução da consciência. Porque eles são mapas de autoconhecimento. Depende do seu tamanho consciencial. Contudo, eu falo por mim que quando encontrei esse estudo milenar, que a tudo respondia, eu aproveitei a oportunidade para me autoavaliar. Em todos os setores da minha vida e naquilo que parecia fazer sentido para mim. E fez. Mas a adoção de uma ou outra prática, todas essas que vocês viram, antes de encontrar o caminho da correção, podem ajudar nos seus aspectos emocionais, intelectuais, cognitivos. E é justamente por isso que você melhora a sua vida, o seu bem-estar. É através desses ferramentas que você pode alcançar o desenvolvimento parapsíquico. Sabe quando você pega o telefone para ligar para alguém e essa mesma pessoa está justamente ligando para você? Isso é uma sincronicidade. Vocês estão conectados pelo princípio quântico do entrelaçamento, desde o Big Bang. Né? Isso significa, vocês estão conectados, entrelaçados, emaranhados, e a energia daquela pessoa avisou, né, entre aspas, você, que ela queria se comunicar com você. O que você aprende é que essas sincronicidades acontecem o tempo todo com resultados positivos, negativos ou neutros para você. Isso está acontecendo na sua vida 24 horas por dia. Você está criando isso. Seja bom, seja mal aquilo que você está vivendo, está criando isso. E aumentar a nossa percepção do funcionamento do universo é possível através do desenvolvimento do nosso parapsiquismo, que são fenômenos como telepatia, clarividência, projeção astral, exteriorização de energia, estado vibracional, esse aspecto é muito explorado no meu treinamento, conexão com seu amparador, mentor, guia, Jesus. Concordam? Então, para muitas pessoas, esse processo, desculpe, para muitas pessoas, esse processo é simplesmente natural e crescente. Então, desde criança, elas manifestam uma ou mais dessas capacidades, mas para a grande maioria das pessoas, como a mim mesmo, isso ainda é um assunto pouco pensado, assim como era para mim. E eu não tinha nenhum desenvolvimento que isso pudesse ser natural, que ocorresse com naturalidade e que fosse crescente. Né? Não era natural. E a maioria das pessoas não tem isso como algo natural. Aliás, não tem sequer tempo para pensar nisso. E é onde tudo está. Então, fazer uso dessas ferramentas pode acelerar a evolução em todos os aspectos. Porque, afinal, você irá se conectar cada vez mais com todos os seus corpos, todas as suas existências, tanto denso como sutil, e com o funcionamento do universo, que tudo está entrelaçado. Entre essas técnicas conhecidas e remediadoras, eu diria,
e que eu desenvolvi num dos vídeos que vocês virão no treinamento, é o EFT. Nada mais são, em português, do que técnicas de libertação emocional, que é uma forma de acupuntura psicológica. Então lá tem desenho, tem uma apostila disso no treinamento, fora a videoaula, tem uma apostila ensinando isso, como que você se liberta. Usa o sistema de meridiano chinês para avaliar a tensão psicológica e a dor psicológica, a dor fisiológica. Então cria-se uma frase para lidar com uma dor emocional. Isso tem fundamento no karatê, no arte marcial. Então, cria-se uma frase para lidar com uma dor emocional e essa frase será repetida enquanto nós batemos continuamente em um ponto inicial, porque esse exercício ele deixa o seu sistema morfogenético, morfopsicológico, saber o que é que você está tentando resolver. Então, quando se cria aquela frase para ser repetida, há duas metas a alcançar. A primeira que é reconhecer o problema e segundo que é aceitar a você mesmo apesar do problema. Então nós fazemos isso dizendo, mesmo que eu me sinta mal, né? Explora muito bem essa frase. Mesmo que eu me sinta mal, eu me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu sinta mal com tal coisa, eu me aceito profundamente e completamente. E aí tem os pontos que são mostrados lá na apostila. Outra técnica que nós utilizamos no treinamento é o Ho'oponopono. Ho'oponopono. O que é isso? Um método de autocura, simples e poderosa, que você mesmo desenvolve. Você mesmo, por si mesmo. Então já existe um esforço aqui. Há um vídeo, nesse vídeo que eu falo sobre alinhamento emocional, que está disponível lá no treinamento, no qual eu abordo essa técnica. É a repetição das frases, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para mudar a ordem dessas pequenas frases. Então essa repetição ela vai eliminando memórias e removendo a dor física e emocional das questões do nosso passado. É bom fazer para perdoar alguém que lhe fez algo de mal, ou você acha assim, ou para se perdoar quando você começa a se culpar por algo. Tem vários áudios, tem vários vídeos no YouTube, fora o meu. E uma outra, finalmente agora, uma outra prática, como yoga e meditação. Então, eu desenvolvi no treinamento as meditações direcionadas. Mas tanto a yoga como a meditação são duas práticas milenares também, portanto acompanha a ciência espiritual milenar, que é a Kabbalah, e se complementam. Ambas são ferramentas de autoconhecimento muito poderosas. Porque dentro da neurose da correria cotidiana, é uma oportunidade para deixar se acalmar com uma meditação. Ou se concentrar na execução de um asana de yoga, uma sessão de yoga. Que tem para nossa mente o efeito de um oásis para um deserto. Então essas práticas elas atuam nos aspectos emocional, físico e psíquico, parapsíquico. Compreendem? Então eu espero ter ajudado vocês a decidirem por que práticas, por que ferramentas vocês começarão.
E uma vez que estejam preparados para se auto-enfrentar, sigam comigo no treinamento Receber, Restaurando Vidas. Muito obrigado. L'chaim, que seja para a vida.